Irmãos, a verdade é que todos nós aprendemos isso. E quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Está escrito ali, na segunda carta aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós temos essa consciência de que somos uma nova criatura, porque nós nascemos de novo. Vejam bem, quando Jesus fala para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então, no momento em que nós abrimos o nosso coração e dissemos sim para Jesus, pode entrar, Jesus, entra no meu coração, faça morada. Então, Jesus entrou na nossa vida através do Espírito Santo que habita em nós. Somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo estará conosco até o fim. Até o dia da volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar nas nuvens, o Espírito Santo levantará a igreja. Subirá. Ele nos levará de encontro a Jesus. Então, a pessoa nasce de novo. E começa a dar os seus primeiros passos. Aquela alegria de nascer de novo, de conhecer Jesus, de ter o perdão dos nossos pecados. Aquela alegria que todos nós experimentamos quando temos aquele encontro transformador com o Mestre. Isso me faz lembrar que o apóstolo Pedro, ele escreve na sua carta, no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: desejai afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A igreja era nova. E São Pedro estava ensinando os irmãos. E mostrava a importância de se alimentar. Uma criança, quando nasce, ela chora logo porque está com fome, precisa se alimentar. O leite materno. É esse leite materno que protege e que dá crescimento sadio para a criança. E aqui São Pedro usa essa expressão: desejem, busquem, como crianças recém-nascidas, ou crianças, o leite racional. O leite racional é a palavra de Deus, para que por ele vá descrescendo. Então é importante, cada um de nós, que conhecemos esse Jesus, nos alimentarmos da palavra de Deus. Tomarmos o leite racional, a palavra, não o leite falsificado, um evangelho cheio de misticismo, não, o evangelho, a palavra. E lendo a palavra, meditando, ouvindo na igreja, é isso que vai dando crescimento, para que por ele vá descrescendo. Então, se uma criança não se alimentar, vai ficar fraquinha, raquítica, um crescimento defeituoso, vai ter problema nos ossos, vai ter problema no sangue, vai ter problema em todo o seu corpo. Mas se ela se alimentar bem,
ela cresce bem, com saúde, firme, ossos fortes, pele bonita, inteligência. Então, algo que a criança deve buscar, chorar, buscar, conhecer, é a palavra. Porque é ela que dá crescimento. É ela que nos traz conhecimento. É ela que nos fortalece. Ela é o pão que nos fortalece. Ela é a água que sacia a nossa sede. Então, esse desejar é fazer, colocar em prática. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve algo para a igreja. Ou melhor, vamos falar de São Pedro. São Pedro mesmo escreve na sua carta, está no capítulo 3, versículo 18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. São duas coisas importantes: oração e a palavra de Deus. Só há crescimento na graça de Deus, no conhecimento, quando nós oramos, buscamos a Deus em casa, na igreja, aonde estivermos. Quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica, orai sem cessar, porque você pode orar em espírito. Deus, ele conhece a voz do nosso pensamento. Você pode orar em espírito onde você estiver. Estiver dirigindo o seu carro, estiver indo para o trabalho, comunhão com Deus, ligado no céu. Senhor, me abençoa. Espírito Santo, me dirija. Espírito Santo, me fortaleça. Espírito Santo, me livra do mal. Graça. Antes crescei na graça e no conhecimento. Como é que você vai crescer no conhecimento? Observando a palavra. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Examinai atentamente as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então você cresce no conhecimento quando você está lendo a palavra, meditando a palavra. Isso te dá crescimento. E por que é importante o crescimento? Tanto na graça e no conhecimento. Porque a falta disso faz com que muitas pessoas voltem para trás, ou voltem para o mundo. Faz com que muitas pessoas abandonem o caminho. Faz com que muitas pessoas se esfriem na fé. Ou a irmã não me cumprimentou. Ou o irmão não me deu a paz. Ou o pastor não me abraçou. Então a falta de conhecimento, a falta de crescimento, faz com que a gente perca, muitas vezes, a comunhão com Deus. E nos enfraqueçamos na fé. Faz com que a gente se esfrie na fé. Por isso que é importante, irmãos. A volta de Jesus se aproxima. Não é mais tempo de a gente se perder com coisas pequenas. Por uma palavra. Por qualquer coisa. Nós temos um adversário que não dorme. Nós temos um inimigo que quer nos destruir. E a Bíblia fala que ele vem para matar, roubar e destruir. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele
faz tudo para buscar, para apanhar os escolhidos. Então nós temos o inimigo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os espíritos que habitam as regiões celestiais. Nossa luta é contra o diabo, e é uma batalha. Por isso que nós precisamos crescer. Na graça e no conhecimento. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, em sua carta aos Efésios, versículo 14, ele fala assim: para que não sejais como meninos inconstantes, levado por toda roda de doutrina, por homens que agem com mentiras. Então uma criança, ela é fácil de ser ludibriada, de ser enganada, de ser levada por qualquer palavra, mas uma pessoa adulta já é mais difícil. O adulto, não é bem assim. Então Paulo fala que nós devemos sim ser crianças na malícia, mas devemos ser adultos no entendimento. Ser adultos no entendimento. A criança chora por qualquer coisa. Algo que se você fala um pouquinho mais alto, ela chora. E nós não podemos ser assim como crianças. Qualquer coisinha nos magoa, não. Devemos crescer. Ser adultos no entendimento. Porque nós estamos numa batalha contra o diabo. E sabemos que a volta de Jesus se aproxima. E tantas almas que não conhecem Jesus. Tantas pessoas caminhando para o inferno. E nós podemos sim estender as mãos, ajudar, a levantar, ganhar essas almas para Jesus. Ser adultos no entendimento. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 14 e 15, no versículo 13, ele havia dito para os irmãos: eu não sou perfeito. Eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos erros. Mas uma coisa eu faço, irmãos. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. E eu avanço para as que estão diante de mim. Sim, existem coisas que nos magoam, que nos entristecem, que ferem o nosso coração. Coisas que até mesmo nos fazem chorar. Mas o apóstolo Paulo falava: eu esqueço dessas coisas. Fica para trás. E eu continuo minha luta. Eu continuo minha caminhada. Eu continuo minha batalha. Eu avanço para as que estão diante de mim. Eu tenho um alvo, eu prossigo para esse alvo. Isso daí também pode ser, talvez você tenha falhado, tenha pecado, e o diabo fica te acusando. Mas, meu irmão, se levante, esqueça das coisas que para trás ficam, e vamos olhar para frente, avançar, prosseguir para o alvo. O Senhor tem uma coroa reservada para nós. Ele diz: ao que vencer. Nós temos o prêmio da soberana vocação. Deus tem algo tremendo reservado para cada um de nós. Ele disse, o Espírito Santo fala nessa noite, que aquilo que seus olhos não viram, que seus ouvidos não ouviram, que não subiu ao seu coração, Deus tem reservado para aqueles que o amam
Deus tem reservado para você. Então, esqueça das coisas que para trás ficam. Se alguém pisou no seu pé, se alguém te deu um beliscão, se alguém fez alguma coisa que te magoou, esqueça isso. E avance para as que estão diante de vós. Você tem um Deus poderoso. Um Deus que prometeu estar com você todos os dias, até a consumação do século. Eis que estarei convosco todos os dias. Pode, porventura, a mãe esquecer do filho a quem gerou? Se todavia isso acontecer, eu não me esquecerei de vós. Se você passar pelas águas, eu vou estar com você. Se você passar pelo fogo, eu vou estar com você e vou dizer, tu és meu. Eu te ajudo. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, meu irmão, o leite racional nos dá crescimento, a palavra de Deus. Orar mais, crescer na graça. Quanto mais você ora, mais você cresce na graça. Quanto mais você medita na palavra, mais você cresce no entendimento. E você vai crescendo para chegar na estatura de varão perfeito, é o nosso alvo. Mas nós nunca vamos chegar na perfeição, só lá na glória. Mas nós vamos crescer. Orando e se alimentando da palavra. Ora. Esse Deus é um Deus justo e fiel. Ele começou uma boa obra na sua vida. Quando ele te chamou, ele começou uma grande obra na sua vida. Onde você estava? Enfermo, doente, ele te curou. Oprimido, perturbado, ele te libertou. Cheio de vícios, ele fez algo maravilhoso na sua vida, quebrou as correntes, te libertou e disse, tu és meu. Você recebeu, você passou a fazer parte da família de Deus. Você é a ovelha do rebanho do Senhor. Ele cuida de você. Então, meu querido, minha querida, esse Deus começou uma boa obra em sua vida. O apóstolo Paulo fala, estou bem certo que aquele que em vós começou uma boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia da sua volta. Deus está vindo. Ele não só cuida de você, mas ele trabalha na sua vida também. E essa boa obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar. Por isso, minha irmã, a promessa de Deus se cumpre. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o Deus das promessas, o Deus que cumpre as promessas e o Deus que cuida para que as promessas se cumpram na sua vida. Esse Deus poderoso, que habita no mais alto céu, cercado de toda a glória, é o Deus que se fez carne e morreu por você, derramou o seu sangue para perdoar os seus pecados. E através do Espírito Santo, ele habita em mim e ele habita em você também. Ele habita em você. Então, meu irmão, esqueça das coisas que para trás ficam. Avance cada dia. Viva com Deus. Tenha certeza. Está passando lutas, provações, situações adversas. Liga não. Tudo isso vai passar. Tudo passa. Porque você confia em Deus. E Deus é fiel. Ele nunca vai permitir que a luta seja maior do que a força que você tem para resistir. Sempre ele abre uma porta de escape. Ele não te abandona. Tenha certeza. Você não está vendo, mas tem uma grande porta de escape para você. É o Deus que cuida. Ele tem cuidado de vós. Por isso, lance a sua ansiedade
Lance o seu problema no Senhor, porque Ele cuida de vós. Coloque-se em pé no seu lugar. Glória a Deus.